Olá, amigos! Obrigada por estarem me acompanhando nessa leitura do livro Horizontes da Fala. Ai, como é bom poder ter boa companhia nessa boa leitura. E nós precisamos uns dos outros para a gente poder exercitar essa fala e poder ir qualificando o nosso falar. Como disse aqui o Miramês, com todos os reinos da natureza. E conosco mesmo, claro, porque quando a gente emite uma fala, os primeiros ouvidos, os ouvidos que ouvem mais de perto, são os nossos. Então a gente precisa saber, precisa ter o domínio sobre esse falar, para que a gente fale curando, esclarecendo, elevando, iluminando, não é? Em benefício de todos. E agora já vou para o capítulo 65. E a frase de destaque desse capítulo 65 é: não te convém somente falar coisas boas aos teus irmãos de caminho, mas pensar e viver retamente. Olha, o título é O Verbo na Educação. Toda a natureza ao teu redor obedecerá aos teus apelos na forma de esforço próprio. Quando a educação corresponder à meta prioritária do teu ideal e a disciplina ao exercício permanente de tua vida, a mente é um computador grandioso, movida pela energia Ki, ou força cósmica, para as transmutações que se lhes caiam na ordem das necessidades. Se o teu entendimento esqueceu-se da educação e da disciplina, será sempre uma alma infeliz, envolvida em inúmeros problemas morais e espirituais e, certamente, em variadas enfermidades. Se já dominaste a ti mesmo na área do bem, corta de vez do teu pensamento e da tua fala ideias e palavras inferiores, pois elas te levam à depressão sem que te percebas, caindo com isso nas provações e, em consequência, nas doenças e nas dificuldades que surgem para te corrigir. Começa hoje o bom plantio e trabalha com o arado do verbo na lavoura alheia, sem que a exigência perturbe a tua dádiva, para que a lei te favoreça, compensando-te no silêncio da vida. A palavra é um instrumento valioso na arte engenhosa da educação e, quando essa palavra, modulada no clima evangélico do nosso Senhor Jesus Cristo, ela brilha nos altiplanos da consciência como a luz da vida. E para a segurança do que falamos, mostraremos a fala do mestre anotada por Marcos no capítulo 13, versículo 31. Nessa prosa divina com seus discípulos, a seguinte frase: passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de amor, de carinho, de paciência, de gratidão e de fé, quando em sintonia com as leis universais, nunca passarão. São elas eternas na eternidade da existência. A energia acima citada, que move os nossos dons, mesmo no plano do espírito desencarnado, é Cândida Virgem.
Ela obedece à modelagem dos nossos sentimentos. Eis porque, se nos faltar a vigilância no falar, a vigilância no pensar, no falar e no agir, responderemos pelos seus desastres. Tu, que pensas e falas, és alguma coisa na tua vida e na vida dos outros. Os pensamentos, as palavras que soltas no ar irão com o teu endereço e voltarão para a casa paterna onde foram geradas e, em muitos casos, com companheiros da mesma dinâmica vibratória. Agora que estamos em uma lição mais avançada, quase no fim do livro, vamos dizer que, em verdade, não te convém somente falar coisas boas aos teus irmãos de caminho, mas pensar e viver retamente. Está chegada a hora de modificar a tua vida para uma vida melhor. Se és educador, usa o verbo para ensinar coisas dignas. Se és aprendiz, usa o verbo para perguntar sobre assuntos louváveis. Se és pai, usa o verbo acompanhado do exemplo. Se és mãe, usa o verbo com amor e disciplina. Daí, podes estender ao infinito o poder do verbo no percurso da tua existência. A palavra na educação é como o sol despontando no amanhecer do dia e como estrelas brilhando no céu da consciência. Se o teu coração estiver cheio de amor e bondade, de mansidão e de alegria, de esperança e fé cristã, poderás observar que, com a tua palavra, sairá em direção aos que te ouvem uma chama de luz que falará no silêncio da existência de Deus, de Cristo e dos anjos, esperando por ti para a felicidade permanente. Não te convém somente falar coisas boas aos teus irmãos de caminho, mas pensar e falar retamente. Então, este é um capítulo onde ele nos traz a questão da educação. E eu estava hoje lendo ainda o livro Educação dos Sentimentos, onde ele fala assim que nós podemos fazer muitas proezas e grandes avanços a partir do momento que a educação não se ocupar apenas com as questões da lógica e que a educação tiver como foco fazer com que as pessoas sejam mais felizes. E começar a construir esse espaço, esse campo vibratório onde se pode ser mais feliz, começa assim, pelo uso educado, amoroso, sincero, né? Compassivo, fraterno da palavra. Então, que possamos continuar com a ajuda dos nossos irmãos aqui, Miramês e João Nunes Maia e toda a equipe que os inspirou nesse trabalho, aprendendo a aprender através do amor. Um abraço a todos.